Olá pessoal, antes de mais nada vou pedir para vocês se inscreverem no canal para dar força a esse trabalho de divulgação dessa mensagem tão importante acerca do transtorno da personalidade borderline. Hoje a gente vai falar sobre uma questão que fizeram para a gente. Na verdade, algumas pessoas da área de psicologia pediram para a gente falar um pouco sobre o splitting no TPB. Sei que hoje o tema é um pouco mais técnico, mas a gente vai tentar suavizar isso para que não só o pessoal da psicologia, da psiquiatria entenda, mas também vocês que são portadores do borderline, familiares, amigos, amores, também possam entender alguma coisa. O que seria o splitting? Pela teoria psicodinâmica, o splitting é um mecanismo primitivo de defesa do ego. Vou explicar mais ou menos como funciona. O bebezinho está lá com fome no berço, começa a chorar, chamando pela mãe. E a mãe demora, e ele fica no pensamento: minha mãe é ruim. De repente, depois de algum tempo, a mãe aparece ali com uma mamadeira. E aí ele fica feliz e pensa: minha mãe é boa. Então, o que acontece? Há uma divisão entre uma mãe boa e uma mãe ruim. Alguns estudos, e a gente vai colocar aí o título de um artigo bem interessante que trata também sobre isso, correlaciona essa divisão que existe, o splitting como termo que quer dizer divisão, clivagem. Então, o que acontece? Ocorre na criança bem pequena porque o corpo caloso, que é um conjunto de fibras que conecta os dois hemisférios cerebrais, não é completamente desenvolvido nessa idade. Então ele faz uma correlação com essa divisão do pensamento e de interpretação dos fenômenos externos com essa falta de maturidade dessa parte do encéfalo, essa parte que conecta os dois lados, o feixe de fibras mais espesso que existe conectando. Tem outros, claro, mas é o mais espesso que conecta ambos os hemisférios cerebrais. Então, o que acontece? Na pessoa que tem transtorno da personalidade borderline, ela tem essa maneira de responder às ocorrências do mundo. Então, ora está tudo certo, ora está tudo errado. Então, você conhece uma pessoa e você ama aquela pessoa, você enlouquece por aquela pessoa é tudo para você. 1 ou 2 dias depois, entra em algum conflito e aquela pessoa, ela é péssima, ela é horrível. Então, há um excesso de valorização daquela pessoa, até uma idealização mesmo daquela pessoa, e logo depois há uma desvalorização acentuada daquela mesma pessoa. Isso é inclusive um dos critérios que existe pelo DSM-5 para o TPB. Essa mudança entre excessiva idealização e logo depois desvalorização. Isso é o que representaria um splitting. Sendo que, como a gente vai ver no adulto, numa pessoa que tem um TPB, os estudos de ressonância magnética funcional dão conta de que tem uma região desse corpo caloso, desse feixe de fibras que conecta os dois hemisférios cerebrais, realmente é mais delgada na pessoa que tem o TPB. Ou seja, pode ser sim, isso é uma teorização, mas pode ser sim, que esse funcionamento que é, de certa forma, primitivo, esse mecanismo de defesa para esse self, que utiliza essa forma de divisão, ora está tudo bem, ora está tudo mal, tenha também um suporte da neurofisiologia, tem um suporte da estrutura realmente neural que é diferente na pessoa que tem o TPB, e isso de certa forma explica esse mecanismo de clivagem que é tão comum na pessoa que tem um TPB. Eu tenho uma amiga de trabalho que é a minha best friend. De repente, você discute alguma coisa, entra em um certo atrito, alguma coisa, e aquela pessoa simplesmente não presta para nada. Então, essa forma, a gente já fez alguns outros vídeos falando da questão do 880, dessa forma de ver o mundo que sempre ou quase sempre faz essa clivagem nas circunstâncias de maior conflito. Quando os conflitos surgem, a tendência é você funcionar desse jeito. Ela tem esse substrato, talvez, numa questão de estruturação de rede neural. Nesse artigo ele vai discutir isso, e é bem interessante porque ele também faz uma associação desse mecanismo com as questões de perturbação de identidade, de autoimagem
que também é questão de critério para o TPB. É mais ou menos isso que a gente resumiu. A gente vai deixar também aí a foto do artigo, do título do artigo, para quem se interessar e quiser ir atrás, poder ver também. Sei que o assunto hoje foi muito técnico, mas espero que a gente tenha conseguido fazer com que você tenha pelo menos uma ideia de como acontece esse que é tão conhecido. Sempre que as pessoas buscam os artigos do borderline, vai aparecer aí splitting e borderline, porque isso aí é uma coisa que é bem central no entendimento dessa condição clínica. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido, compartilhe com seus amigos e a gente vai conversando por aqui. Um abração a todos.